Meu nome é Lisa, sou R3 da Cardio, e aí a gente vai apresentar o próximo caso. Então, FS, 78 anos, é homem, natural de Alagoas, mora aqui em São Paulo, casado, católico, tem segundo grau completo e é negro, tá? Primeira consulta aqui com a gente foi no final do ano passado. A história dele, então, é um paciente que já tinha revasc prévia de 2019, feita na BP. A gente não tinha nenhum relato de quais pontos ele tinha feito. A princípio, refere que ficou 6 meses sem angina, pós-cirurgia, e após esses 6 meses voltou a ter angina, uma classe funcional 2, uma CCS 2, mais ou menos. Por conta disso, foi investigação, uma cintilografia, vídeo de 2021, que sugeriu isquemia induzida de uma área moderada. E por conta disso veio para a gente. De antecedentes, ele é dislipidêmico, tabagista atual, uma carga tabágica de 20 maços ano, atualmente tem fumado 4, 5 cigarros ao dia, tem histórico de HPV e da arterial. Depois a gente foi ver no CAT que ele repetiu com a gente. Teve esse histórico, então, de fato, sem supra em 2019, que foi na ocasião que ele revascularizou, feito essas 2 pontes, mamária para DA e safena para CD, tá? Era um CAT arterial. Não sei se vocês querem só ver o CAT novo ou os dois, o anterior, o pré e o pós-revasc. Oblíquo caudal direita. A gente consegue ver. Acho que parece ter tronco, né? Uma lesão, não sei, de uns 40, não sei. Também tem lesão aqui na DA. Uhum. E numa diagonalis também. Aqui nessa projeção dá para ver muito bem. Olha esse complexo. Sim. Isso. Aí eu vou falar aqui. Uma bela placa. Dá para ver que é realmente subocluída, né? A DA. Não aparece aqui. Só dar uma dica para vocês na hora de você analisar uma tomografia. As projeções caudais, a caudal, direita caudal, a artéria de interesse é a CX. Então, você se preocupa mais em escrever tronco, CX, marginais, e você pode até apontar, olha, estou vendo aqui também uma lesão na DA, mas não é o foco, né, entendeu? Então, aí você passa para a próxima, se for cranial, aí você foca na DA. A Spider, você vai ver o quê? Ósseos de CX, ósseos de DA, tronco distal. Então, você foca nisso, entendeu? E aí, sabe, com isso você vai construindo o seu raciocínio cateterismo. Aproveitar você falar já dessa placa, né, da CX, então. Parece ter aqui também em proximal. Uma placa segmentada, né? Ela começa na loja e vai até essa parte. A lesão aqui de DA. Pode colocar no alto, se preferir. Bem subocluída mesmo, né? Bem. E a diagonalis também, né? Tanto a diagonalis quanto a DA proximal. Tem outras placas também, mas a mais importante de fato é a ostial. Bastante gravíssimo, né? Um CAT gravíssimo. Assim. Esse é o pré-revasc ainda, né? Certo. Não tem as disfunções. Então, essa projeção geralmente abre a oblíqua esquerda cranial. Então, você consegue ver o leito distal da DA de uma forma melhor. E você consegue ver os diagonais. Entendeu? Essa é uma projeção que você faz para o cirurgião, para ele enxergar onde que ele vai colocar o enxerto no diagonal, por exemplo. É bem interessante para o cirurgião ter uma noção da anatomia e de onde que ele vai colocar os enxertos. Acho que quando for nossa, deve você colocar sempre no alto. Porque se você analisar tecnicamente, ele tinha que ter dado um pouquinho mais de oblíqua esquerda para tirar a DA em cima da coluna. Exatamente. Ficou quase uma PA, né? Uma oblíqua esquerda 20 graus. Exato. Ele tinha que ter colocado mais de oblíqua esquerda para justamente botar a DA ali no campo pulmonar. Também tem lesão. Direito. CD, desculpa. Tem lesão importante aqui, terço proximal, né? Bom, antes da margem, saindo da marginal. Tem outras placas. Aí é mais grave. Exato. Isso é bom. Isso é a tua ADP, ó.
Então, a BP tem uma lesão aqui quase sobrepoída aqui também. Sim. E aí, nesse contexto, ele recebeu. Aí, nesse contexto, foi feito essas duas pontes. Uma área DA só foi recebida. Então, a princípio, aquela lesão de CX, que tem tanto no crescimento quanto mais proximal, não foi protegida. E a diagonal. A diagonal, exato. Ficaram desprotegidos. Exato. Ok. Por isso que ele continuou com dor, né? Ficou 6 meses bem e depois retornou a ter, né? Angina. De funcionalidade e atividade é completamente funcional. Zero, não tem fragilidade. Mora com a esposa e com os filhos. Tem um antecedente familiar que a irmã já fez rebaixo cirúrgica com uns 40 anos e morte súbita do pai com 76 e a mãe também com 54, mais ou menos. Ele não estava presente, não sabe exatamente com quantos anos. Exato. No início, ele estava usando risosorbida 22 vezes, doxazosina por causa da HPB, atenolol e o AS. Não estava otimizado as medicações. O que a gente foi otimizando nas consultas subsequentes, né? Ele teve 4 consultas com a gente até agora. O exame físico, então, ele estava com a PA controlada, mas ele não estava beta-bloqueado, então dava para a gente otimizar essa parte, sem outras grandes alterações no benefício. Tem esse eletro, também não chama muita atenção. Muita interferência, linha de base, né? Essa não é essa ilusão. Pode ser fásica, não dá para saber se estava respirando ou não, inspirando ou expirando, mas aparentemente não tem. Tem só um ST achatado. Difusamente, né? Alteração difusa da vaporização, que é inespecífica. Esse raio-x, que por conta. Ele tinha também uma dispneia funcional 2, por conta do tabagismo. E esse raio-x um pouco insuflado, a gente pediu um expiro, mas veio normal. Você disse que a dispneia deve ser pelo tabagismo? Não, tinha esse fator Provavelmente. mas aí fizemos a espirometria e provavelmente foi como equivalente mesmo ao anginoso. Tá. Esse eco transtornado fé externa, a gente só tem isso descrito no prontuário. Eu não tive contato com o paciente para pedir para ele trazer. Então, aparentemente, sem disfunção ventricular com uma hipocinesia septal. A cintinha foi quando ele começou a voltar a ter angina, veio com uma hipocaptação transitória das paredes infralateral do segmento médio basal e antrolateral do segmento médio basal de moderado grau, sem disfunção. E, então, foi essa isquemia estresse induzida de moderada extensão. Mas ele teve uma grande melhora da fração de ejeção ao estresse. 46 para 68, ou seja, é uma isquemia que não fez nada para o músculo dele, se a gente Reserva. A reserva é enorme. Ele pode ter angina, ele pode ter isquemia, mas ele consegue aumentar a fração de ejeção em quase 20%. Mais de 20%. Aí de laboratório, uma glitada de 5,9, uma LDL fora da meta, sem disfunção renal. Triglicérides também era elevado, né? Então, a gente foi otimizando as medicações, como eu falei. Era um pouco difícil a otimização por conta que ele não tinha muito cabeça de pressão para a gente ficar otimizando tanto. Na última consulta foi otimizada ainda esse atenolol, que foi a 4ª consulta, foi a última semana passada. Mas ainda relatando uma classe funcional 2/3 e uma angina CCS2. Tá? Aí a gente repetiu a parte. Uma pergunta para vocês. Aqui todo mundo hoje perde angiotomo como se fosse caixinha de fora. Qual valor teria uma angiotomografia de coronária para esse paciente que já foi vascularizado, tem uma mamária, tem uma safena e tem lesões individuais? Alguma coisa pode se extrair de uma angiotomo no paciente desse? Alguma coisa dá para extrair. Do ponto de vista prático, porque você tem aí artérias que não foram tratadas e tem os enxertos. Você falaria, não, é verdade, mas tem lesão diagonal, você não vai pedir carta? Então, angiotomo não serve para nada. Essa que é a verdade. O paciente revascularizado, poucas vezes o angiotomo vai ser útil.
Talvez numa emergência. Que é uma dor que você não tem, você tem dúvida se pode ter um enxerto, uma artéria. Fora isso, não adianta, é a síndrome que a gente precisa. Porque você vai acabar na síndrome. Ou seja, você faz uma angiotomo, vê que tem lesão, preciso da síndrome. Então, não faça angiotomo. Porque ela não te ajuda, ela só te atrapalha neste cenário. É a síndrome no indivíduo que voltou a ter angina. Aliás, nenhuma diretriz diz para você fazer angiotomo. Esse é o mais importante. É para não fazer, é classe 3. Para essa situação. Oi? Devemos estar testando isso, né, Felipe? O quê? Devemos trial. Não, mas você não tem a dúvida do que vai dar. Eu não tenho nenhuma. Frequentemente a gente tem que ir do CAT, né? Vamos esperar as análises. Não é isso. É que você perde o CAT para o outro grupo também. Qualquer alteração. Você entendeu? Então, provavelmente, o drive vai ser a clínica. Vamos lá. Eu estou falando. Um exemplo prático. Eu estava indo num serviço que mudou a rotina, né? Que eles optaram por fazer estratificação anatômica, ao contrário da uma estratificação funcional. O ACT, o F-Stress. E aí a ideia era diminuir o número de cateterismo. Aumentou. Dobrou. É lógico. Aumentou, dobrou. A gente saiu de 300 procedimentos no mês para 600. Ou seja, não adianta, só serve para fazer mais tarde. Hã? É bom, né? O problema é que o paciente não sei se é bom, né? Mas Para o paciente é ruim, para o sistema é ruim. Que é impagável. Já é impagável, fica mais impagável ainda. Porque é isso. As pessoas não confiam no angiotomo, até porque nas moderadas ele se engana muito. Assim, você faz um CAT, aí tem uma lesão numa direita não dominante, né, sem interpretação anatômica, você escreve lá, direita não dominante, tem interpretação anatômica, não tem indicação de tratar. Se ele tem a mesma direita com lesão significativa na angiotomo, vai para cá. Você sabe que é... É por isso que eu estou falando, a angiotomo é inútil muitas vezes. Quando você usa demais, você faz CAT a mais e não a menos. Você vai evitar o indivíduo que tiver coronário normal. Então, serve para onde? Primeiro, emergência. É um exame ótimo para descartar. Acho isso. Segundo, quando você está mais no espectro meio para menos do que meio para mais. Esse é o problema de diretriz. Você vai lá na europeia, tem aquele gráfico lindo do verde para o vermelho com amarelo. Tá, e onde é que está o meu doente aqui? Eu não sei. Ele está nesse espectro, de 10 a 90. Pô, 10 a 90 é todo mundo. Você concorda que é estúpido você falar na diretriz que angiotomo é de casa? Dá uma olhada. De 10 a 90% de probabilidade? Que é isso? Se o cara tem menos de 10 ou mais de 90, é todo mundo. E para pensar, é ilógico. Não tem nexo, porque ele não te dá uma noção. Ele faz você fazer exame. Daí é classe 1 angiotomo, é classe 1 a cintilografia, é classe 1 a UEC, é classe 1 qualquer negócio. Pessoal, de curiosidade, dá uma olhada depois no trabalho que foi apresentado agora no TCT sobre a angiotomia Revasc. É bem isso que a gente está conversando aqui. Mas dá uma olhada no resultado. Você vai ver como eles puxam para o positivo, entendeu? É lógico. Mas não vou comentar aqui, mas dá uma olhada só de curiosidade. É interessante o resultado. Então, esse aqui é o CAT, agora desse ano. Claramente, vocês lembram do tronco? A impressão que me dá é que, a não ser que seja DA, mas a impressão que dá é que aumentou a estenose da placa. Lá atrás. Não, aí eu acho que é fora já. Aqui e aqui. Reciclar. Eu acho que aumentou um pouquinho. Reciclar. Desculpa. Tá bom. Mas parece que progrediu um pouquinho. Aí parece bem inicialmente. Eu já ia falar dela, não falo desse jeito. Agora foca na pesquisa. Aí você dá uma palhinha no outro, tá? Pode ser. Rápido, né? Mantém uma lesão, né? Agora uma lesão mais importante, na verdade, aqui, né? Eu acho de CX. Boa. Tem outra placa, né? Um pouco mais pra frente. Basicamente é isso, né? A DA
Aí eu vou passar para o próximo, para finalizar. Próximo, lógico. Outra uma coisa que eu ia falar, porque parece que a DA é aquela, mas em uma outra a gente consegue ver que na verdade é a diagonal, que a DA fechou. Tá, aqui a gente mantém, né, as duas lesões. Aquela lesão grave continua ali, vem. Aí, olha lá. É aquela placa, eu acho, Então, supostamente, com esse aspecto de placa, já tinha que ter fechado e não fechou. Porque ela é classificada numa placa tipo 2, de quando foi feito pelo... Eu até lembro, esqueci o nome dele, mas enfim. Daqui a pouco volta o nome do indivíduo, que fez na década de 80, ele classificou mais ou menos umas 90 cinecornografias, especificou na engine instável como que eram as placas, com 90 casos. E ficou como a verdade absoluta. Era para ter fechado essa artéria no timing, mas não fechou. Não planejou. Não rompeu, né, pelo menos. Aqui só. Tá mostrando aí. É só confirma, né? Olha, olha, CX lá no começo também, né? Importante. Que é a artéria que não foi revascularizada, uma delas. Nem a diagonal, exato. Aí a gente consegue ver que não está descendo, né? Sim. Então, aquela que a gente vê na primeira projeção que não era para ver a DA, era diagonais, na verdade, né? Subocuída. Sim. Mantém? Mais do mesmo. Pode ir. Acho que agora já vai começar. Ah, não, vai acender agora. Mantém aquela lesão proximal que já tinha. Exato. Que não parecia em 2019 ter uma lesão. Mas aí muda todo o fluxo, né? Você tem, na verdade, enfim, mas concordo que progrediu a aterosclerose veio bastante. Porque, não sei como é que está essa feira, vamos lá. Em 2019 não parecia ter uma lesão na terça média, né, da CD, exato. Essa feira tratada. Tchau. Então, vamos lá. Você faz o manjotão, puxa, fechou a safena. E agora? Vou fazer CAT. É só parar para pensar. É uma sequência inadequada em talvez 80% das vezes. Não visualizei direito, Cátia. Vamos lá. Fica procurando uma mala esquerda. Tá. Boa. O leito de estalo não é muito bom, mas ela em si tá boa. Tá. Próximo. Dá uma pausa mais aí. Na verdade, você está de longe. A dela está mais ou menos como era. Né? E veja que todas as septais, a primeira septal está enchendo retrogradamente. Olha o tamanho da primeira septal, né? E até a diagonal enche. O problema é que ele tem artérias aí. Bom, vamos em frente. Ele não mora, mas fica agindo. Mas a mamária garante a vida dele. A sobrevida dele está garantida. Só que ele tem. O que está me causando um pouco de estranheza é a gente não conseguir ver nada do leito distal da direita. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu tenho a impressão que essa direita fechou logo. Então, por isso que ele voltou a tangina com 6 meses. Pode ir. E talvez tenha estragado. Vamos ver. A sentido dele tem fibrose na parede inferior. Fibrose. Então, a gente só tem aquilo descrito também que é externo. Então, não está como fibrose, está com isquemia, né? Se tem resistente ou não, só o eletro não tem. Só colocaram lá transitória. Pode ir. Aí não vai ajudar nada. Pode ir. Exato. E assim, e a CX, o resultado está mais ou menos mantido, entendeu? Desde sempre. Né? Então, por que ele teria angina com a CX com esse resultado mantido desde sempre? A CX foi mantido. Então, eu sei, está até pior, né? Mas bom. Tudo deve ter a ver com a função dessa feira. Pode ser que ela não seja a culpada. Bom, vai. E, obviamente, o cirurgião não vai atuar, precisa ver se ele consegue fazer uma coisa para melhorar Ai, Roger. Então, esse é o nosso cabeçeirismo, foram calculados os scores, então deu 28. Síntese 28. Só frisando. Síntese 28.
Mas é que eu disse, é um outro caso que o síntese pouco importa. Ou dá para fazer, ou não dá para fazer, e vai ser provavelmente percutando. Você vai abrir para ponte aonde? Você não viu a direita e tem uma CX, é o que dá para tratar. Aí, só frisando que esse é um síntese residual, então a lesão da veia não foi contabilizada, tá protegida pela mamária. O síntese 2, uma mortalidade para PCA em 4 anos 7,8 e para cirurgia 9,4. Síntese 2020, com essa porcentagem de mortalidade e MACE. No caso, 16% para cirurgia, 23% para Maior, vejam bastante. a longo prazo. Bem, O STS e o Euroscore deram baixos, mas assim, né, não sabemos ainda se vai ser percutânea ou cirurgia mesmo. O Precise Draft dele deu baixo também. E aí a proposta é a angioplastia de tronco para CX ou avaliar uma nova revasca. eu acrescento até a avaliação do território da CD também, considerar a abertura de CTO. Isso, né? Algo para discutir. Tem, sem querer abusar, tem como colocar o filme de novo, só a injeção na direita? O filme mais recente. Acho que é esse aqui. Vocês têm essa. Vocês geralmente é tão retrógrado, né? Então, esse é o grande problema, né? Que a gente não consegue ver nada do leito distal da coronária direita. Isso é muito curioso, porque se você pensa, a direita era uma direita muito grande, né? E assim, você vê que não desenha muita coisa. Uma sombra ali, uma coisa muito, né, discreta. E não tem uma colateral da mamária também, a mamária DA, né, que é onde você imaginaria que pudesse ter uma colateral. Então, assim, fica difícil indicar realmente uma angioplastia, até mesmo uma tentativa de canalização, sem ver o leito distal. Fica bem complexo. Você tinha marginal. Esse é o marginal do direito. A maior coisa é o marginal que ele tem. É uma grande. Volta do leito nativo, já sabendo se seja leito nativo, vamos ver se a gente consegue entender aí, ó, se tem alguma coisa que a gente perdeu. Não, isso é isso aí. Mas não parece nada. Você vê os marginais enchendo, o CX enchendo no distal, a drenagem pelo seio venoso, não aparece nada. Própria mamária de novo. Eu acho que a gente fica de mãos atadas aí no tratamento da circunflexa e, eventualmente, no ramo que acontece previamente, né? Acho que a abordagem dessa direita aí, eu acho, sem ver o leito distal, acho muito difícil. Muito difícil. A gente tentar qualquer coisa na direita, infelizmente. Se fosse o caso, explica para eles como que, porque assim, se você for considerar pronto para CX, novamente, deveria considerar aquelas injeções que vocês fazem. Quando a gente vai abordar uma oclusão crônica, você tem que tentar entender para onde você está direcionando o seu fio. E para você entender isso, você tem que enxergar de alguma forma o leito distal da coronária. Então, nessas situações, a gente faz injeções simultâneas. Por exemplo, vamos supor que o senhor já está na mamária e a mamária adeada com a lateral para a direita. Então, ao mesmo tempo que eu estou com o fio guia na direita, então, cruzar a lesão, eu estou injetando na mamária para entender para onde que eu estou indo, certo? Para direcionar o meu fio guia para onde que eu estou caminhando ali, para não fazer um trajeto subintimal, não perfurar a coronária, entendeu? Essas coisas todas. Então, é uma técnica de abordagem de bifurcação, tá? Então, a gente usa essas injeções simultâneas nessas situações. O mais confortável é quando você injeta na própria coronária direita e tem colateral intracoronária, né? Você consegue enxergar o leito distal. Mas sem enxergar o leito distal, aí vira uma loteria, literalmente, e isso é muito maior do que o benefício. Lembrando que o oclusão crônica é uma angioplastia que tem uma chance de sucesso menor do que um caso que não é oclusão crônica. No caso do tratamento da CX, se quiser colocar a injeção, bom, vou ter que tratar do tronco para circunflexo, porque a lesão começa no tronco, né? A DA está fechada, não tem
grandes problemas. Então, eu passo um fio na circunflexa, passo um fio naquele ramo diagonais, certo? Balono na circunflexa, balono no ramo diagonais, e aí eu escolho uma técnica de bifurcação. Provavelmente são 2 stents. Eu vou ter que vou ter que escolher ou o Decacrush, ou um culote, ou um TAP. Aí depois vai depender da familiaridade do hemodinamicista com uma dessas técnicas. Mas é uma angioplastia totalmente factível e, óbvio, que se não houver outra alternativa, eu acho que é uma alternativa de tratamento para ele para diminuir a carga sistêmica total e tentar, eventualmente, diminuir os sintomas. Que trecho da hemodinâmica que você acha que seria necessário de material? Eu acho que aí, é tranquilo. 2 stents farmacológicos. E do guiado por imagem? Assim, bifurcação, tronco, você diminui eventos futuros por guiar por imagem, certo? Isso aí é clássico. Então, assim, se você fizer uma angioplastia dessa com ultrassom, o prognóstico a longo prazo do seu tratamento vai ser melhor sem ultrassom. Tá? Agora, não é obrigatório, né? Porque a gente sabe que a realidade de 90% dos centros eles não têm imagem. Se for um dia que tem imagem, esse paciente vai evoluir melhor, entendeu? Sem dúvida. Tá? Tem algum método de imagem que poderia ajudar a gente a ver o leite direito, o leite distal e a CD que calcule? Uma das formas de você planejar o tratamento de uma oclusão crônica é fazer uma angiografia de coronária. Nesse caso, Olha só como é que é importante você raciocinar, entendeu? Eu acho que, assim, veja bem, eu acho que eu dou um método espetacular. Não sei o que você acha. Eu acho espetacular. Bem indicado, sim. Eu acho que o problema é que nós não sabemos usar. Entendeu? Não faz sentido você pedir uma tomografia, que é um método anatômico, sabendo que você pode pedir um cateterismo depois, que é outro método anatômico. Exato. Se você já pensa que uma provável intervenção, você não quer. O teu pensamento não, eu quero confirmar. Aí eu penso que pode ter coisa que eu tenho que mexer. Exato. E assim, então, assim, eu acho espetacular, mas eu acho que a gente ainda não aprendeu a usar. A gente não aprendeu ainda o que fazer com os resultados da tomografia. Então, assim, vou fazer uma pergunta provocativa, né? Será que hoje em dia a gente tem uma tecnologia que permita, por exemplo, eu faço uma tomografia, tem uma lesão no terço proximal do ADA. Você acha que a gente teria uma tecnologia de hoje de olhar aquela lesão na tomografia e falar assim, não, eu vou indicar a angioplastia desse paciente. Eu vou, faço angioplastia, eu não faço cardio, entendeu? Faço angioplastia, você acha que isso tem sentido? Bom, pensa bem, assim, é um método anatômico, certo? Eu vou lá e faço só angioplastia, eu confio no método 100%, sabe? Isso faria sentido. Só que isso nunca, se eu falar isso para o professor Lu aqui, ele me mata, entendeu? Tem essa questão do FFR como chama, é diferente. FFST. Está sendo desenvolvido ainda. Né? Seria uma possibilidade. Seria fantástico, né? Então, assim, por exemplo, eu vejo que, imagina um cenário assim, eu faço uma tomografia, o cara tem uma lesão de tronco distal, mas uma pessoa só de direita. Eu mostro para o Dalan, ele fala, não precisa de encaixe. Eu vou botar uma malha aqui, botar uma safena aqui, sabe, isso aí. Por que não? Por que a gente não pode fazer isso? Porque a gente ainda não aprendeu. A gente não aprendeu a usar esse método, a gente ainda não confia 100% nesse método. A gente sempre critica características do cardio. Então, o cenário atual tem alguma intervenção planejada, alta chance de intervenção, talvez a tomografia seja um exame redundante. Né? Vai terminar no cateterismo. Exato. Só que para você ver leito distal de coronária, você precisa que o contraste chegue. Se o contraste não chegou no CAT, a tomografia não vai enxergar o leito distal da direita. Entendeu? Talvez a gente enxergue um tratamento de cálcio, se ele tiver cálcio, mas não vai enxergar o leito distal. Então, vai ser useless nesse caso. Tá. Convidar o senhor Dalan comentar? Então, é um caso ruim para tudo, né? Para uma das especialidades, normalmente ela é ruim para todas, que infelizmente é esse caso desse paciente. A mamária DA está funcionando, ela está um pouquinho repuxada, mas seja como for, está funcionando, e a DA acabou ocluindo totalmente. Ela já era subocluída no CAT pré, acabou se fechando, mas está ajudando, aí, como o Lu falou,
a segurar esse paciente aí por mais algum tempo. Chama atenção, nesse caso, a procura exaustiva da ponte na aorta. E, para isso, especialmente tentando ajudar meus colegas hemodinamicistas, todas as faço as pontes na aorta, eu ponho pelo menos um clipe daquele grande na origem, no ósseo da ponte. Porque aí, pelo menos, sabe que a ponte está naquele lugar. Pode estar ocluída, mas não fica essa busca raspando a aorta, e isso acho que tem ajudado. Mas, enfim, uma das minhas frases é assim, a cirurgia de revascularização tem que ser feita uma vez e bem feita. Então, quando você já começa a correr atrás nas reops, normalmente é muito desfavorável. Esse caso é desfavorável para a reop. Eventualmente, tratar aquela diagonalis, mas você põe em risco a mamária DA. E a direita, como já foi muito bem falado, é uma incógnita. Ela não aparece em nenhum momento, nem por colateral, nem por ela mesma, nem por colateral da mamária, nem por ela mesma. Então, para entrar numa reop, para não saber aonde está mexendo e com risco de lesar a mamária, eu acho que é muito risco. Então, eu estava rezando, quando eu vi esse caso com antecedência, para os meus colegas hemodinamicistas dilatarem a CX e, eventualmente, a diagonalis. E, se fosse por uma luz divina, recanalizar à direita. Mas acho que, simplesmente, se já dilatar aquela lesão que já tinha antes da primeira cirurgia da CX, esse paciente vai melhorar da angina. Mas a direita era importantíssima, né? Se conseguisse fazer alguma coisa ali, seria perfeito. Mas para a cirurgia, infelizmente, não é um caso ideal. Excelente. E você, Elisa? Uma dúvida também, é porque a CCD já está completamente fechada. Então, assim, a gente não sabe do cintilo, né, se já tem fibrose e tudo mais, mas provavelmente a angina dele não vem da CCD, né? Vem da... Tem isquemia anterior. Verdade, transitória também. Tem, tem, mas que tem lateral, né? Lateral. Intraoperal. Assim, Enfim. eu acho que se for a conduta, se for tratamento percutâneo, como o doutor Alan disse, né, arriscar essa mamária DA aí é muito complexo, né, para o paciente. Não pode arriscar, né? Eu acho que eu faria algumas injeções, né, depois de tratar aquela circunflexa e aquele diagonalis, eu faria algumas injeções tentando entender se realmente não tem colateral para a direita, se eu não consigo fazer nada na direita, entendeu? E é isso, assim, se aparecesse alguma colateral, aparecesse alguma coisa, a gente teria uma possibilidade de tentar algo. Né? Seria perfeito, né? Perfeito. Eu também concordo, acho que a gente pode deixar assim, né? A priori, fica como angioplastia do tronco para CX, e aí a gente conversa já com o Carlos também, para ele ver o que consegue fazer sem comprometer a área DA, o que ele consegue fazer para CD.